Dahmer, um canibal americano, é o seriado da Netflix que retrata a história de um dos maiores monstros que já pisaram neste mundo. Homossexualismo, canibalismo, necrofilia, sadismo, enfim, um show de horrores. Vamos lá! Vamos responder neste vídeo algumas perguntas importantes e termos várias lições. O cristão deveria assistir a um seriado com todos esses elementos malignos e não apenas malignos, mas demoníacos? Outro tema que vamos abordar neste vídeo. Dahmer não era um psicopata, ele era um cara normal. Sim, é isso que eu vou afirmar. Outra coisa, é impressionante como a perversão sexual está sempre associada à violência e todo tipo de aberração. Curta, comente, se inscreva e comente mesmo, gente. Curta, não se esqueça. É isso que faz com que o YouTube entenda. Pô, esse vídeo aqui é bom. E impulsione. Então, curta, dá uma dedada aí nesse negócio pra gente. Por favor, curta, comente, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. A série Dahmer, um canibal americano, tem sido um sucesso. Ela já acumulou mais de 196 milhões de horas assistidas em sua primeira semana de exibição. É uma das maiores audiências da Netflix. Só para você ter uma ideia, Dahmer se tornou o título mais assistido da plataforma desde o lançamento da 4ª temporada de Stranger Things. Tá, mas vamos lá à primeira pergunta. Um cristão deveria assistir a uma série dessa que de maneira visível, tão gráfica assim, retrata comportamentos tão malignos e demoníacos? Eu acredito que não é o melhor. Eu já conheci a história do Dahmer ao ler algum livro aí sobre criação de filhos, enfim, eu nem lembro onde eu conheci, mas eu já conhecia a história. E eu sempre achei a história dele muito importante para termos como objeto de estudo. Porque a gente pode ver como que isso acontece, como é o ser humano, quão maligno o ser humano é e veja o que o ser humano pode fazer. Então, com essa ótica, eu pensei, puxa, eu vou assistir essa série, mas não deu, eu só consegui assistir ao primeiro episódio, um pouquinho do segundo, mas não deu. A série começa pelo fim, mostra o dia que o Dahmer tenta seduzir um rapaz negro e dá tudo errado, e ele acaba sendo preso. Há, já no primeiro episódio, cenas que para mim são repugnantes, pedaços de seres humanos, cenas não explícitas, mas de insinuações sexuais com conotação homossexual. Então, por isso, eu realmente não consegui. E eu, sabendo que a história do Dahmer ainda ia ficar pior, eu pensei, puxa, ele manteve relação com gente, né, falecida. Como é que eu vou assistir um negócio desse? Eu nem sei como que eles retrataram isso, mas eu falei, já me dava um negócio. Eu falei, como que eu vou assistir um negócio desse? A sensação que eu tinha é que eu estava me alimentando a minha alma com lavagem. Paulo disse aos filipenses, tudo que é puro, respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E não era isso que eu tinha, não era essa sensação que eu tinha de estar ocupando minha mente com boas coisas quando eu assisti ali o seriado da Netflix, Dahmer, um canibal americano. Ao assistir, eu me lembrava desse versículo. É claro que Paulo, ele não está dizendo que nós não podemos pensar sobre o pecado, sobre os seus efeitos. Olha, para que possamos pensar no que é justo, precisamos comparar com aquilo que é injusto, obviamente. Então, meditar sobre o bem e o mal faz parte, inevitável, do crescimento e do amadurecimento do cristão. A questão é assistir o mal em ação como entretenimento. Por exemplo, pessoas que trabalham no governo do nosso país, na justiça, eles precisam ver crianças que sofrem abusos. É horrível, mas é o trabalho deles, eles precisam. Mas eu não preciso, eu não preciso me colocar diante dessas cenas que eu acho tão... Eu não gosto daquela sensualidade de homossexual. Enfim, tudo que tem uma conotação negativa em se tratando de sexualidade, eu não gosto. Mas como eu disse, isso não significa que a história do Dahmer não deva ser contada. Eu acredito que deve, só não quero saber da história dele através dessa maneira tão visual e tão gráfica assim, né? E até meio romantizada. Sim, já tem gente sentindo atração pelo Dahmer. Você acredita nisso? Veja essa matéria. Estão transformando o cara em símbolo sexual. Óculos dele estão sendo vendidos a quase $1 milhão. Uma moça tatuou a foto dele. Não a do ator, tá? A do serial killer mesmo. Com a seguinte frase, se não pode vencê-los, coma-os, pelo amor de Deus. Então, para mim, aqui já está uma grande evidência de que a gente deve evitar essas coisas que, para mim, são lavagem. Ainda que seja verdade, né? Ainda que o seriado retrate de maneira fidedigna tudo aquilo ali. Ora, a gente sabe de muitas coisas ruins que acontecem no mundo, mas no que a gente pode evitar, eu não quero ficar vendo essas coisas. Sabe por quê? Porque a arte sempre nos afeta para o bem e para o mal. Mas como eu disse, a história do Dahmer deve sim ser contada. Mas a melhor maneira para conhecermos a história dele, acredito que a melhor maneira sejam as entrevistas
E melhor ainda, a última entrevista que ele dá, que é a mais reveladora de todas. É uma entrevista que ele dá ao lado do seu pai. E, ao mesmo tempo, a mãe dele também é entrevistada e dá um contraponto muito interessante. O teor da entrevista é norteado por um repórter que deseja entender por quê? Por que ele fez isso? Num trecho da entrevista, o jornalista diz o seguinte: alguns dizem que para alguém fazer algo horrível assim, algo horrível deve ter acontecido. E o jornalista então passa a investigar para ver se ele identifica esse algo horrível. E o que o próprio Dahmer diz? Não teve nada de tão terrível na minha vida. Eu fiz simplesmente porque fiz, porque eu sou mau, porque eu sou responsável. O Dahmer confessa que teve sim tensões na casa dele, mas ele afirma que não aconteceu nada de anormal que o levasse a cometer o que ele fez. Já que Dahmer abusava dos outros, o jornalista perguntou se o Dahmer tinha sido abusado, e a resposta foi não. O pai dele teceu algumas teses para tentar explicar por que seu filho fez o que fez. Uma das teses do pai foi a seguinte: que o pai teria transferido genes violentos ao filho. O pai do Dahmer conta um episódio em que ele sentiu vontade de matar alguns valentões na rua que o importunavam. Pelo amor de Deus, qual menino que já não sofreu bullying na escola e nunca desejou dar um tiro na cabeça de alguém? Mas o pai mesmo reconhece que não há prova científica de que seja possível transferir um gene do mal, como se isso existisse, né? Como se a maldade estivesse no nosso físico, no nosso DNA, de forma alguma. Outra tese levantada pelo pai do Dahmer foi a questão de uma hérnia que ele tinha retirado. E aí então o pai pensa, puxa, ali houve um trauma. O pai chega a levantar uma tese freudiana, castração freudiana. Seria mais ou menos o seguinte: o menino tinha medo de perder o pênis, então acabou arrancando o pênis de outras pessoas. Desse modo, o menino seria vítima de sua circunstância. Seguindo a ética russaniana, não é? Que diz que todos nascem bons, mas o meio os corrompem. Ok, os pais de Dahmer realmente não viviam lá muito bem. O entrevistador questiona a mãe dele, levantando a seguinte hipótese: será que essas discussões não moldaram um monstro? A mãe reconhece que ela e o marido não tinham um casamento feliz. As discussões eram frequentes. Mas ela retruca: qual criança americana que não viveu ou vive exatamente o que meu filho viveu? O próprio Dahmer também reconhece que havia discussões, mas ele disse que nunca houve briga física, sim, havia discussão, gritaria, mas o que o incomodava, obviamente, né, é óbvio que isso o incomodava, mas essa mulher, o que ela está fazendo aqui? Ela está se desculpando? Não, porque até em lares cristãos você vê isso acontecendo muitas e muitas vezes. Portanto, o argumento da mãe, por mais que pareça que ela está se esquivando em toda a entrevista, é válido. O menino viveu o que quase todo mundo vive, e nenhum deles se transformaram em monstros assim como o Dahmer. Quando o jornalista pergunta como o Dahmer era, a resposta da mãe, incisiva, é: ele era maravilhoso, ele era um menino normal. O pai do Dahmer escreveu um livro sobre o filho, descrevendo o filho como alguém muito tímido. O jornalista pergunta para o Dahmer se o Dahmer havia lido o livro e se ele discordava de algum ponto. E ele responde: sim, eu não era tão tímido assim. Eu apenas me mantinha mais recluso em casa por conta das discussões. Mas ele afirma que se socializava normalmente com os meninos da escola. E aqui, estando ele certo, cai pela boca do próprio assassino mais uma daquelas narrativas de que o menino bom foi corrompido pelo meio. Não, ele não fez o que fez porque sofreu bullying. O próprio assassino declara: eu fiz o que fiz por minha responsabilidade. É interessante também que, num dado momento da entrevista, Dahmer disse que sua família não o deixava correr solto, que a família dele o disciplinava. Eu sei, mais uma vez, o que seria disciplina? A gente teria que avaliar se o diagnóstico dele, se a percepção que ele teve do que era disciplina estava correta. Eu sei disso. Mas mesmo assim, a gente vai caminhando para descobrir o que realmente, um dos grandes fatores que realmente levaram o Dahmer a fazer tudo o que ele fez: pecado. Ninguém, além dele mesmo, era responsável, afirma o próprio assassino. O ambiente influencia, as circunstâncias difíceis tornam a tentação mais voraz para que sejamos pessoas ruins, mas no final, somos o que somos por escolha própria. No dia do julgamento dele, no dia do resultado da sua sentença, Jeffrey diz algo muito interessante. Or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. Tá vendo? Os médicos disseram que ele era doente e ele sentiu paz diante disso. Sim, para a psicologia, no fim das contas, ninguém é responsável por nada, somos todos doentes. Mas não é assim que o próprio Jeffrey se vê posteriormente. Veja o que ele disse na última entrevista dele. I feel it's wrong for people who commit crimes to try to shift the blame onto somebody else, onto their parents or onto their upbringing or living circumstances. I
I think that's just a cop-out. And my parents, my relatives, had no knowledge of what I was doing. They're absolutely not responsible for any of it in any way. And I take full responsibility. Acho errado assassinos culparem outros. Meus pais não são responsáveis, eu assumo a responsabilidade. O pai então pergunta, quando que você sentiu essa responsabilidade? E veja a resposta dele. When did you first feel that everyone is accountable for their actions? Well, thanks to you for sending that creation science material, because I always believe the lie that evolution is truth, the theory of evolution is truth, that we all just came from the slime, and when we died, you know, that was it. There was nothing. So the whole theory cheapens life, and started reading books about that show how evolution is just a complete lie. There's no basis in science to uphold it, and I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is the true creator of the heavens and the earth. Tá vendo? Quando o pai enviou um material sobre criacionismo, ele então diz, a teoria da evolução é uma balela. Pois bem, qual a causa? Genética? Uma questão familiar, circunstancial? Não. Não, diz Jeffrey. Eu vivia como se Deus não existisse, por isso para mim não haveria responsabilidade por meus atos, não haveria um juízo final. Você sabe, na Bíblia não existe psicopata. Alguém que comete uma monstruosidade o é por responsabilidade própria, não porque é um doente mental. Na Bíblia, um monstro surge simplesmente quando deixamos que o pecado cresça. E foi isso que Jeffrey fez. Ele mesmo confessa. Ele declara que as coisas foram acontecendo gradualmente. É interessante notar que Jeffrey declara que ele não tinha prazer em matar. Na realidade, o seu prazer, a sua tara, era por controlar. Ele tinha um desejo de controlar suas vítimas. E tudo, obviamente, relacionado a uma questão sexual. Ele queria manter as pessoas com ele para satisfazer as suas vontades sexuais. Como elas queriam ir embora, ele as matava para mantê-las ali. E mesmo assim ele diz, olha, mas não era um fim em si mesmo. Matá-las não era um fim, era um meio. Então, você nota como que uma paixão sexual desregrada pode nos levar a nos tornar um monstro. O depravado Marquês de Sade, que muitos definem como um pai da revolução sexual, ele no seu livro Os 120 de Sodoma, ele disse que paixões simples dão lugar a paixões complexas e depois a paixões criminosas. Davi adultera, depois ele mente, depois ele mata. Theodore Dalrymple, médico e escritor britânico, relata uma constatação óbvia sobre a revolução sexual. Aumento da violência. Claro, se todos dormem com todo mundo, o ciúmes aumenta. O ciúme desperta ira, que gera violência. O que se aprende da história de Jeffrey Dahmer é que não existe esse negócio de vítima. Vítima do ambiente, de uma carga genética, de um abuso sofrido. Cada homem nasce com um potencial para ser Hitler. Suas escolhas diárias são pequenas sementes que podem crescer e se transformar numa árvore monstruosa. Se as sementes são ruins, você pode estar plantando dia a dia algo terrível. O que a história de Jeffrey nos mostra é que no final, monstros são criados num terreno onde o Criador não existe. Mas e aí? O que você achou deste vídeo? E se você assistiu, o seriado, deixa aqui o seu comentário. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.